Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 11 de agosto, domingo, dia dos Pais. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus comentavam entre si e começaram a murmurar a respeito de Jesus. Murmurar, para o povo da Bíblia, significava levantar suspeitas, ódios, intrigas, conflitos. Por que eles tinham raiva de Jesus? Por que eles estavam murmurando contra Jesus? Porque Jesus havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Essa afirmação não foi bem aceita entre os ouvintes da pregação de Jesus. Não entendiam o que Jesus queria dizer. Eles comentavam então entre si: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Eles achavam que conheciam a Deus, que dominavam a Deus, e não deixaram espaço para as surpresas de Deus. Achavam que Jesus era simplesmente aquele homem que caminhou pelas ruas de Belém, de Nazaré. Mas Jesus é muito mais do que nossos olhos podem ver, de que nosso coração pode sentir. Por isso Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Ou seja, para adorarmos Jesus, para reconhecermos como Senhor e Salvador, não é somente uma iniciativa humana, mas é um dom de Deus, uma graça de Deus. E aqueles que vêm até mim, disse Jesus, eu os ressuscitarei no último dia. A fé em Cristo Jesus nos leva à vida, à ressurreição. Crer não é somente ter fé, não é somente dizer que Jesus é o Salvador. Crer é confiar, é se entregar, é colocar em Jesus toda a nossa esperança. Por isso Jesus disse: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Jesus escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos, para anunciar a palavra. Mas Jesus entende que vai chegar um tempo em que todos serão discípulos de Deus. Ou seja, todos vão conhecer a sua palavra, todos vão testemunhar a sua palavra. Todos aqueles que o Pai assim o conceder a graça. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Como assim ouvir o Pai? Ouvir o Pai que nos fala no coração. Ouvir o Pai que nos fala na nossa consciência, na criação do mundo, no testemunho dos profetas, dos apóstolos, dos homens e mulheres de fé. Deus fala, mas não fala com uma voz, fala com atitudes, fala na consciência de cada um de nós, fala na história do mundo. E só aquele que vem de Deus viu o Pai, ou seja, Ele mesmo, Jesus Cristo, que estava na intimidade do Pai, veio nos anunciar que o Pai é amor. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. A fé rompe barreiras, a fé que vence os medos, a fé que vence as dúvidas, a fé que vence a própria morte. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Então, o pão que alimenta, o pão que sustenta, que nutre na palavra, na oração, especialmente na Eucaristia. Os vossos pais comeram maná no deserto, nem tanto morreram.
Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Se alimentar de Cristo significa estar unido com Ele na cruz e na vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu, afirma mais uma vez Jesus. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus repete várias vezes no discurso do pão da vida, no capítulo 6, que Ele é o pão da vida eterna. Quem crer nele viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Peçamos a Jesus que sempre nos dê a graça de crer e de nos alimentar, especialmente da Eucaristia, para seguirmos em frente, cumprindo a nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.